Vamos à última parte do nosso estudo de hoje. Nós vamos ver aqui um comentário de Kardec a respeito das questões que estudamos. Ele diz aqui, Kardec, nenhuma relação essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Então, essa semelhança entre os corpos de uma reencarnação e outra é algo que pode acontecer, mas não é algo comum. É muito pelo contrário, é raro. Isso é fortuito. Porque o espírito ele pode renascer em países diferentes. Ele pode renascer num país asiático, por exemplo, e numa encarnação seguinte renascer em um país africano. Então, não há essa relação entre a aparência do corpo físico em uma reencarnação ser transmitida ao próximo corpo físico, a aparência externa. E continua aqui, Kardec, na sua fala. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial. Isto é verdade. Isto acontece. Isso é um fato. Nós imprimimos no nosso corpo físico, mais especificamente no nosso semblante, no nosso rosto, aquilo que somos, aquilo que fomos, inclusive. Mas não, obrigatoriamente, nós vamos ter um corpo que é como se fosse um irmão gêmeo do corpo que tínhamos em outra reencarnação. Agora, nós imprimimos na nossa fisionomia, no nosso olhar, nos nossos gestos, na nossa fala, aquilo que sentimos. Somos um livro aberto. Tomem cuidado. Tomemos cuidado, aliás, tomemos cuidado para colocarmos neste livro coisas belas. Elas irão se manifestar através de nós. Se colocarmos ali coisas feias, elas também vão se manifestar. E continua aqui Kardec. É assim que, sob um envoltório corporal da mais humilde aparência, se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Então, o indivíduo pode estar mal vestido, ele pode estar numa condição de carência física, de pobreza, de miséria. E muitas vezes encontramos esses seres externamente numa condição muito humilde, encontramos expressões, gestos, olhar de grandeza, de espíritos altamente elevados. E isso se reflete no corpo físico.
E todos nós temos a capacidade de observar isso. E muitas vezes, um espírito que renasce numa condição abastada, numa situação de poder, ele transpira a sua baixeza, a sua miséria interna, o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo. Repetindo, nós não enganamos a ninguém. Não há como. E continua aqui, ó. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima, da mais baixa posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Então vemos indivíduos que nasceram numa condição paupérrima, numa condição extremamente humilde, mas que demonstram em si uma grandeza de olhar, uma sabedoria que a gente fica, da onde ele tirou isso? A gente fica impressionado. Então o espírito, ele transmite isso, a sua fala, a sua fisionomia, a sua forma de lidar com o próximo. E continua aqui Kardec. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Muitas vezes o indivíduo nasce numa condição social muito baixa, mas ele, alcançando uma posição melhor, ele vai exteriorizar. E muitas vezes ele já, assim, ele demonstra, né? Ele coloca para fora aquilo que ele é, da sua grandeza, ainda é na condição humilde. E conforme ele vai avançando, é como se ele voltasse ao seu meio próprio, à sua condição altaneira diante da sociedade. E continuando. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. É interessante, né? Nós vemos criaturas que têm uma vida muito difícil, com muito sacrifício para sobreviver, mas que não se sentem bem na situação em que estão. E são, assim, muito amarguradas pelo fato de terem renascido nessa condição. Enquanto outras que renascem em berço de ouro são extremamente simples, humildes, não fazem nenhuma questão de aparentar superioridade em relação a ninguém. Ao contrário, são mais humildes do que o outro que não tem condições materiais boas de vida. Nós vemos isso. Então, da onde o espírito ele traz isso? Das reencarnações anteriores. E continua aqui Kardec. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Para entendermos esses detalhes acerca de nós mesmos e do mundo que nos rodeia, só tem uma explicação: a reencarnação. Fora da reencarnação, tudo fica meio confuso, nebuloso
estranho e sem respostas. A reencarnação é a chave que abre os segredos, entre aspas, desse cofre da eternidade, que é a nossa existência. Então, graças à doutrina, hoje compreendemos que não somos corpos, somos espíritos. E estamos aqui fazendo o nosso progresso através de várias experiências reencarnatórias. E que todos nós, somos filhos de Deus. Que todos nós temos as mesmas potencialidades divinas. Só temos aqui exteriorizar esses potenciais para que possamos fazer o nosso progresso de forma mais rápida e menos indolor possível. Vou repetir, sejamos inteligentes. A nosso bem. Nós já conhecemos o melhor, já conhecemos as verdades divinas, não de forma assim total, mas o suficiente para que saibamos escolher o melhor caminho, que é o caminho que Jesus nos ensinou. E assim fechamos o nosso estudo da noite de hoje. Muita paz a todos e que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Aliás, ele sempre está, mas que fiquemos atentos a essa presença divina em nós. Muita paz.